Então, como tínhamos falado, sim, vamos falar do que são os sistemas lineares. Então, primeiro quero definir o que são os sistemas lineares, tá? Para identificar eles, tá? Só olhando já tenho que identificar esses sistemas lineares. Então, primeiro, uma equação, acho que todo mundo sabe, ou todo mundo deve concordar comigo, sim? É uma expressão onde estamos procurando uma variável, sim? Por exemplo, x mais y igual a, sei lá, 3. É uma equação com duas variáveis. Se as variáveis são representadas por essas letras, x, y, z, sim, w, essas são as variáveis, tá? E o que está multiplicando as variáveis são os coeficientes, sim? Então, numa equação podemos ter, por exemplo, equações quadráticas. 2x quadrado igual a 3, sim? São equações quadráticas. Por quê? Porque as variáveis estão aparecendo com grau 2, tá? X quadrado mais y quadrado igual a 1, por exemplo. É uma equação quadrática em duas variáveis, sim? As variáveis são x e y, sim? Mas não é esse tipo de equações que vamos estudar agora. Vamos estudar equações onde as variáveis só tenham expoente 1, tá? E não tem nenhuma... as variáveis não se multiplicam entre elas, tá? Então, por exemplo, tem uma equação com variáveis de grau 1, x mais y igual a 2, sim? O x tem grau 1 e o y tem grau 1. E o y e o x, eles não estão se multiplicando, sim? Mas, por exemplo, isso seria diferente de falar de x mais y, é mais fácil escrever isso, sim? Ok. Então, coisas desse tipo aqui são equações, sim? Equações lineares. X mais y igual a 2, sim? O x tem grau 1, o y tem grau 1 e não temos o produto, x, y, sim? Então, essa coisa é uma equação linear. Isso aqui é uma equação linear. Equação linear, tá? Mas agora, aqui, por exemplo, x mais xy igual a 3, por exemplo. O x tem grau 1 aqui, sim? No segundo somando, o x tem grau 1 também e o y tem grau 1. Porém, qual que é a diferença aqui? Que o x e o y estão se multiplicando, tá? Então, quando aparece essa mistura, essa mescla entre duas variáveis, essas equações não são lineares, tá? Essa é a equação não linear, tá? E o que vamos estudar agora são equações lineares, ou seja, equações onde as variáveis aparecem com grau 1 e não tem produto entre elas, não tem multiplicação entre as variáveis, tá? E as variáveis, obviamente, podem ter os coeficientes que estão multiplicando, sim? Por exemplo, coisas do tipo 3x mais 2y mais z mais w igual a 1, sim? Isso aqui é uma equação linear. Tanto x, y, z e w têm grau 1, sim? E não aparece o produto entre elas, sim? O x tem coeficiente 3, o y 2, o z 1 e o w 1, sim? Então, esse tipo de equações são equações lineares. Equações lineares, tá? Então, é isso. Uma equação linear é isso. É uma expressão dessa forma, onde as variáveis têm expoente 1 e não tem produtos de variáveis, tá? Quando tem produtos de variáveis, que nem aqui, essas são equações não lineares, tá? Essas não vão ser objeto de estudo aqui. Vamos estudar agora simplesmente as equações lineares, tá? E é isso que está falando aqui no slide. Toda equação dessa forma aqui, x1, x2, nesse caso, x1, x2 até xn, são as variáveis, e o A1, o A2, os coeficientes dos x, sim, são números, sim, obviamente, são números. Então, uma expressão dessa forma é uma equação linear, tá? Então, é isso que é uma equação linear. As variáveis têm grau 1 e não existe, não temos o produto entre elas, tá? Então, já vimos o que são equações lineares, sim? Ok. Aqui só uma terminologia. Os A's, obviamente, são os coeficientes das variáveis, sim? E o B que aparece após a igualdade, é chamado termo independente, tá? O X são as variáveis, e é óbvio, todo mundo já sabe isso, que são as variáveis, tá? E quando temos que o termo independente da equação é zero, então vamos falar que essa equação é homogênea, tá? É só terminologia, tá? Então, por exemplo, um exemplo de uma equação homogênea, uma equação linear homogênea, sim? Daqui para frente tudo é linear, tá? Um exemplo de uma equação linear homogênea, 3x mais 2y igual a zero, sim? O termo independente, que é o termo após a igualdade, tem que ser zero. Então, isso aqui é uma equação linear homogênea. Homogênea, tá? Ok, então, é isso que é uma equação linear. Agora,
Aqui temos, por exemplo, sim, no caso 2 e no caso 3, qual que é a forma das equações lineares, sim? E no caso 2, no caso 3, ou seja, quando temos duas ou três variáveis, é bem mais comum, sim, representar as variáveis por x, y e z, sim? É bem mais comum, se acostuma a fazer assim, sim? Mas quando temos, obviamente, quando temos muitas variáveis, é melhor colocar x1, x2, x3, x4 e assim, sim? Sim? Problemas, por exemplo, da modelagem matemática, a computação, elas usam centos de variáveis, sim? Centenas de variáveis. Então, não teria como colocar x, y, z, sim? Porque não tem tantas letras no alfabeto quantas variáveis temos no problema. Então, é por isso que também é importante se acostumar com a notação acima, sim? Chamar as variáveis x1, x2 e x3 e assim, até o número de variáveis que tenhamos, ok? Então, é isso. Aqui temos alguns exemplos, sim? Por exemplo, são equações lineares as seguintes: 2x mais 3y menos 7z igual a 1, sim? Por quê? Porque x, y e z aparecem com grau 1, sim? O grau, o expoente das variáveis é 1, sim? Obviamente, temos coeficientes aqui. Os coeficientes são números reais, tá? Qualquer número real. Então, é uma equação linear, a primeira, e não é homogênea, sim? Porque o termo independente é diferente de zero, é 1, ok? A segunda equação também é uma equação linear, sim? Todas as variáveis aparecem com expoente 1, sim? Com grau 1. Não temos multiplicação entre as variáveis, logo é uma equação linear. Também não é homogênea, porque o termo independente é a raiz cúbica de 5, sim? E a última também é uma equação linear, sim? Também é uma equação linear. X e y aparecem com grau 1 e não temos o produto de x e y, sim? Agora, o que não são equações lineares? 2x quadrado menos 3y, sim? Por quê? Porque nesse caso está aparecendo o quê? X quadrado, sim? O x, que é uma variável, está aparecendo com grau 2, então não é linear, tá? Também não é linear a segunda equação, sim? 5x1, x2 menos 2x3 mais x4 igual a 1. Por quê? Porque, embora as variáveis estejam aparecendo com grau 1, temos uma multiplicação das variáveis, sim? Temos x1 com x2, então isso não é linear, tá? A terceira equação também não é linear, sim? Por quê? Porque está aparecendo uma raiz quadrada de x. Uma raiz quadrada de x eu poderia pensá-la como sendo x elevado a meio, sim? Então, o expoente seria meio. Então, também não é uma equação linear. Se para que seja linear, o expoente, o grau de cada variável tem que ser 1, sim? Então, a terceira equação também não é linear. E a quarta, menos ainda, sim? Porque o x está aparecendo dentro de um cosseno, sim? Então, também não é linear, ok? Então, esses são exemplos de equações lineares e não lineares. Aqui não aparece nenhuma equação linear homogênea, mas tudo bem. Ok. E agora, vamos falar do que são sistemas de equações lineares. Ou seja, eu já sei o que é uma equação linear, tá? E agora, um sistema de equações lineares simplesmente vai ser o quê? Um conjunto de equações lineares, tá? É um conjunto de equações lineares. Aqui, por exemplo, temos uma, duas, m equações lineares, sim? Então, se juntamos m equações lineares, temos um sistema de equações lineares, tá? Que vamos chamar de sistema de equações ou sistema linear somente, tá? Para não ficar falando tudo, tá? Então, temos um sistema de equações, tá? Ok. Então, nesse caso aqui que está na tela, temos um sistema de equações com n variáveis, sim? x1, x2 até xn são as variáveis. E o número de equações é m, sim? Então, temos um sistema de m equações com n variáveis, tá? E, de novo, aqui, esse sistema, já falamos, uma equação linear é homogênea quando o termo que aparece depois da igualdade é zero, sim? Aqui, um sistema de equações vai ser homogêneo quando todos os termos da direita forem zero, tá? Então, nesse caso, vai ser homogêneo, tá? E o que vai ser uma solução de um sistema linear? Vai ser simplesmente um conjunto de números, S1 até Sn, que verifique todas as equações, sim? Então, por exemplo, um sistema de equações lineares, sistemas de equações, tá? Quando eu falo sistemas de equações, já está implícito que são lineares. Só estamos falando de lineares,
ok? Um sistema de equações com duas variáveis e três equações. Seria o seguinte, por exemplo, 3x mais y igual a 2, sim? Duas variáveis e três equações. X menos y igual a 1 e x mais 2y igual a 3. Sim? Temos três equações lineares e duas variáveis. Então, temos um sistema de três equações lineares e duas variáveis. Sim? Então, esse aqui é um sistema. Agora, outro exemplo. Por exemplo, o sistema x mais y igual a 2. X menos y igual a 1. Sim? É um sistema de duas equações e duas variáveis. Sim? Sistema de equações de duas equações e duas variáveis. Uma solução desse sistema, o que seria? Qual que era a definição? São números, sim? Que verificam todas as equações lineares, sim? Por exemplo, qual que seria esse número aqui, nesse segundo exemplo? Se o x vale 3 meios e o y meio, sim? Menos meio. Então, vejamos se esses aqui são soluções. Esses números são soluções, sim? Se eu substituo o x por 3 meios e o y por meio, então o que temos na primeira equação? 3 meios menos meio, sim? Sim, 3 meios menos meio. Então, não, aqui y deve ser meio positivo, sim? 3 meios mais meio aqui. Então, 4 meios, 2, sim? Então, verifica a primeira equação. Agora, substitui na segunda. 3 meios menos meio, sim? 2 sobre 2, 1, sim? Então, esses números, 3 meios e meio, é solução desse sistema de equações, sim? Por quê? Porque verifica as duas equações simultaneamente, sim? Então, nesse caso, falamos que esses números são soluções, tá? E o que vamos fazer, o intuito da aula hoje é tentar resolver sistemas de equações, tá? Então, vamos para o slide e vamos ver qual que é a relação deles com matrizes e com os determinantes. Como que eu posso usar as matrizes e os determinantes para resolver sistemas de equações, sim? Ok. Ok, temos isso. Obviamente, quando o sistema é homogêneo, temos uma solução trivial, sim? Temos uma solução trivial. Se o sistema é homogêneo, o que é o sistema homogêneo? Todo o que está na direita é zero, sim? Então, por exemplo, 2x mais y igual a zero. E x menos y igual a zero, sim? E poderíamos ter 3x mais y igual a zero, sim? Então, esses sistemas de equações sempre tem uma equação, uma solução, que é chamada solução trivial, que seria qual? X igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, sim? Se eu substituo x e y e z por zero, esses números verificam essas três equações simultaneamente, sim? Então, são uma solução desses sistemas de equações, tá? E essa solução, 0, é chamada solução trivial, tá? Solução trivial. Por quê? Porque é trivial mesmo, né? Porque dá para ver facilmente que ela é solução. Então, é uma solução que não é interessante, ok? E uma terminologia a mais. Se o conjunto de todas as soluções é chamado o quê? Conjunto solução. Sim, isso é natural de definir. Ok. Então, isso aqui é o que eu tinha falado, a primeira observação, que a NUPLA 0000 é sempre uma solução para sistemas de equações homogêneos, sim? Ou seja, se temos um sistema de equações com m variáveis e com m equações e n variáveis, então, a UPLA, quando eu coloco 0000 em cada variável, isso aí dá uma solução, sim? Isso é a chamada solução trivial, ok? Então, vão existir três possibilidades somente para o conjunto das soluções de um sistema linear. Primeiro, que que a equação não tenha solução, sim? Tá? Então, isso vai ser a primeira situação. A equação não tem solução. Pode acontecer agora que o sistema de equações tenha solução, tá? E que tenha muitas soluções, ou que tenha uma única solução, sim? Então, dependendo do caso, dependendo do problema, é interessante. O mais interessante é quando o sistema tem uma única solução, sim? Então, pode acontecer o quê? De novo, que o sistema não tem solução, tá? Tá? E que tenha solução, mas que tenha muitas, que não tenha somente uma, e que tenha somente uma, sim? Pode acontecer isso. No primeiro caso, quando não tem solução,
a terminologia para esse sistema, para esse conjunto, e para o sistema de equações, é um sistema incompatível, tá? É incompatível o sistema, não tem como resolvê-lo, tá? Por exemplo, um exemplo bem fácil de um sistema incompatível. X mais y igual a 1, tá? X mais y igual a 2, sim? É um sistema de equações lineares, duas variáveis, duas incógnitas e não tem solução, sim? Porque se tivesse alguma solução, se existe um número, o x teria que, somado com y, teria que ser 1. Porém, o x somado com y teria que ser 2 também. Isso não tem sentido, sim? Então, esse sistema aqui é incompatível. Sistema incompatível. Sim? Não tem solução. Esse sistema não tem solução. Ok? Ok. Que outra coisa pode acontecer? Que exista uma única solução. Sim? Por exemplo, nesse caso aqui, que já tínhamos falado, nesse caso aqui, esse sistema aqui tem uma única solução. Só existem dois números, tais que a soma me dá 2 e a diferença me dá 1. Esses números são 3 meios e meio. Sim? Então, esse sistema de equações aqui, de duas equações e duas variáveis, é um sistema compatível. Tá? Compatível quando tem uma única solução. Tá? Então, quando tem uma única solução, o sistema de equações, dizemos que o sistema é compatível, tá? E agora, quando tem muitas soluções, tem mais de uma solução, então vamos dizer que o sistema é compatível indeterminado, tá? Um exemplo dessa situação. Qual que seria um exemplo dessa situação? Seria, por exemplo, esse sistema aqui. X mais y igual a 1, 2x mais 2y igual a 2, sim? Temos um sistema de equações de duas variáveis e duas incógnitas, sim? E esse sistema aqui é um sistema compatível indeterminado, ou seja, que tem mais de uma solução. Sim? E por que tem mais de uma solução? Porque você percebe que a segunda equação é a primeira multiplicada por 2, sim? Então, a segunda equação não me dá nenhuma informação que não me dá a primeira, sim? E quais que seriam as soluções? Tem infinitas, sim? Para cada valor de x que eu tenho o valor do y, sim? Se o x é 0, o y valeria quanto? 1, sim? Se o x é 1, o y seria 0, sim? Então, 0, 1 é uma solução. 1, 0 também é uma solução. Agora, por exemplo, se o x fosse menos 1, o y valeria 2, sim? E assim podemos ir além, sim? Se o x fosse 2, o y seria menos 1, sim? E assim. Então, esse sistema aqui é compatível indeterminado, sim? Porque tem muitas soluções. Tem muitos números x e y, tais que a soma deles dá 1 e a soma dos dobros deles dá 2. Sim? Tem muitos, obviamente, tem muitos. Sim? Então, esse sistema é um sistema de equações, é um sistema compatível, porém indeterminado. Sim? Porque não dá para determinar uma única solução. Tá? Então, essa é a terminologia. Incompatível quando não temos solução. Compatível quando temos uma única solução. E compatível indeterminado quando temos muitas soluções. Tá? Ok. Todo sistema homogêneo é compatível ou compatível indeterminado. Sim, isso é claro. Sim? Ok, por que seria tão claro isso? Temos um sistema homogêneo e ele pode ser somente ou compatível indeterminado. Por quê? Porque tem solução, sim? Tem solução. Já vimos que um sistema homogêneo tem uma solução trivial. Então, pelo menos tem uma solução, sim? Pode ter infinitas? Pode, dependendo do sistema, sim? Mas tem pelo menos uma solução. Se tem só uma, então é compatível. Se tem mais de uma, então é compatível indeterminado, sim? Então, todo sistema homogêneo é compatível ou é compatível indeterminado, tá? Ok. E se um sistema linear possui mais de uma solução, então possui infinitas, tá? Roberto, você quer falar algo? A respeito, no caso, o sistema, um exemplo de sistema, x menos y igual a 1 e menos x mais y igual a 1, seria um sistema incompatível? Deixa eu ver aqui. X menos y, Igual a 1. sim. E menos x mais y igual a 1. Seria um sistema incompatível? Sim, seria incompatível, sim. Por quê? Porque, por um lado, tem que x menos y é igual a 1, sim? Então, vamos supor que existe uma solução.
Então, dois números, a diferença de dois números teria que ser 1, sim? Porém, na segunda equação está falando o quê? Que a diferença dos negativos desses dois números teria que ser 1 também, sim? Esse é um absurdo, sim? Ou seja, o que fez aqui? Da primeira para a segunda equação, multiplicou por menos 1, sim? Então, para que seja compatível, teria que ser um menos aqui também. Mas como é 1, então é incompatível, tá? Então, sim, é um sistema incompatível. Não tem solução. Ok, obrigado, professor. Nada, tá? E agora, vamos ver. Dado um sistema de equações, eu consigo escrever esse sistema de forma matricial, tá? Primeiro, antes de falar disso na matriz aumentada, eu vou falar como que escrevemos um sistema de forma matricial, tá? Vamos supor que temos esse sistema aqui. 2x mais y igual a 1 e x menos y igual a 2, sei lá. Tá? É um sistema de equações, tá? Todos os sistemas de equações eu posso encará-lo da forma matricial. Como? Associado a esse sistema daqui, tem duas equações e duas variáveis, sim? Existe uma matriz 2 por 2, que vai ser a matriz dos coeficientes das variáveis, tá? Então, aqui, qual que é essa matriz dos coeficientes? 2, 1 do y, sim? 1 do x embaixo e menos 1 do y, sim? Essa é a matriz dos coeficientes, tá? Então, seguida dessa matriz dos coeficientes, eu vou ter uma matriz 2 por 1, que vai ser a matriz das variáveis, tá? As variáveis aqui são duas, x e y, sim? Então, isso aqui vai ser igual à matriz 2 por 1 também, tá? Que tem os termos da direita, 1, 2, tá? Se você multiplica essas matrizes aqui, o que obtém? Multiplica as matrizes. Multiplica a primeira coluna pela linha dessa matriz, 2x mais y, sim? O resultado vai dar, sim? Tem uma matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 1, vai dar uma matriz 2 por 1, sim? Então, primeiro elemento, 2x mais y, sim? E agora multiplica a segunda linha, x menos y, sim? E eu sei que isso aqui é 1, 2, sim? Ou seja, escrever esse sistema de equações dessa forma aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, tá? É a mesma coisa. Essa aqui é a matriz, essa matriz aqui, vou pôr isso aqui. Essa aqui é a matriz, é chamada matriz do sistema, tá? Essa aqui, matriz das variáveis, sim? Das variáveis. E esse aqui podemos chamar de matriz dos termos independentes, sim? Independentes, ok? Então, dado qualquer sistema, qualquer, não precisa ser um sistema com o mesmo número de equações e de variáveis, sim? Eu posso escrevê-lo da forma matricial. Por exemplo, outro sistema, x mais y mais z igual a 0. 3x mais raiz de 2y igual a 0. Sim? É um sistema de duas equações e três variáveis. Sim? Qual que seria a matriz desse sistema? Seria essa matriz aqui, sim? É uma matriz que tem quantas linhas? Duas. Sim? Tem duas linhas, que é o número de equações, e tem três colunas, que é o número de variáveis, tá? Então, qual que é essa matriz? Os coeficientes das variáveis, sim? Coeficiente do x é 1, da primeira equação do y é 1, do z é 1, sim? Na segunda equação, coeficiente do x 3, do y raiz de 2, do z não aparece, sim? Então tem coeficiente 0, sim? Essa é a matriz do sistema. Agora, se eu quero colocar esse sistema da forma matricial, o que eu faço? Multiplico a matriz do sistema pela matriz das variáveis, x, y, z, sim? E isso aqui tem que ser igual a 0, 0, sim? Sim? Então, essa é a forma matricial do sistema. Aqui tem uma matriz 3, 2 por 3, multiplicada por uma matriz 3 por 1, sim? Essa aqui é a matriz 2 por 3, essa matriz 3 por 1, sim? Então, o resultado dá uma matriz 2 por 1, sim? Então, essa é a forma matricial, ok? Para qualquer equação, para qualquer sistema de equações, por mais que tenha mais variáveis, tá? Por exemplo, x mais 2y menos 2z igual a 10. 4x menos y mais z igual a 4. E, por exemplo, menos 2x mais y mais z igual a 2. Tá? É um sistema de equações de três variáveis e três equações. Sim? Qual que seria a matriz do sistema aqui? É uma matriz 3 por 3, sim? Número de variáveis, número de equações e número de variáveis, sim? Os coeficientes das variáveis. O coeficiente do x na primeira é 1, do y 2, do z menos 2. Do x na segunda, 4, do y menos 1, do z 1.
do x na terceira, menos 2 do y1 do z1, sim? Então, essa aqui é a matriz do sistema, tá? É a matriz do sistema. E agora, se eu peço, coloca esse sistema aqui na forma matricial, o que eu faço? Coloco a matriz do sistema multiplicada pela matriz das variáveis, sim? Isso aqui é igual à matriz dos termos independentes, 10, 4, 2, tá? Então, é a matriz do sistema, tá? Isso está claro, sim? Está tranquilo. Então, temos isso e... ok, antes de falar de matriz aumentada, vamos... Já com isso aqui em mãos, já podemos falar de como calcular uma solução, tá? Por exemplo, sim, aqui, nesse sistema de equações, 2x mais y igual a 1. 2x mais y igual a 1 e x menos y igual a 2, sim? Temos esse sistema e eu poderia escrever esse sistema da forma matricial. Escreve ele da forma matricial. Tem isso aqui, então. 2, 1, 1, menos 1. Vezes matriz das variáveis igual a... 1 era aqui mesmo? 1, 2, sim? 1, 2, tá? E como que eu encontraria aqui a solução, tá? Eu vou aproveitar agora o que já temos em mãos. Temos determinantes, temos matrizes inversas e tudo, sim? Então, o que acontece? Olha para essa matriz, para a matriz do sistema, tá? Eu vou chamar de A, matriz A, tá? Essa vai ser a matriz A. Quanto que é o determinante de A? Determinante de A. Neste caso, vai dar o quê? 2 por menos 1, menos 1 por menos 1, sim? Então, menos 2, menos 1, menos 3, sim? Diferente de zero. O que significa isso? Que essa matriz tem inversa, sim? Existe a matriz inversa dessa matriz A. Eu posso calculá-la, eu sei calcular. Um sistema, uma equação, uma matriz 2 por 2, sim? Eu sei calcular qual que é a inversa dessa matriz, sim? Qual que é a inversa da matriz? Por que eu faço isso aqui? Porque se temos essa equação aqui, tá? Pensa nessa equação aqui. Como que escrevemos ela? A, x, y igual a 1, 2. E eu quero calcular o valor do x e do y. Então, o que eu faço? Multiplica ambos os lados por o inverso da matriz A, tá? Pela esquerda. Porque agora tem que ter um cuidado, sim? Não dá para multiplicar matrizes de qualquer forma, sim? Porque o produto não é comutativo. Então, multiplica ambos os lados por A menos 1. A menos 1, A, x, y, A menos 1 e essa outra matriz, tá? A inversa dessa matriz é uma matriz 2 por 2 também, sim? Já sabemos isso. E quanto que dá? A menos 1 vezes A. Já vimos que, por definição, A menos 1 vezes A dá a matriz identidade, 2 por 2, sim? Então, A menos 1 vezes A dá a matriz 1, 0, 1, 0, x, y. E aqui seria A menos 1 vezes meio. Não meio, 1, 2, sim? Teremos isso. E agora, a identidade multiplicada por qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Então, isso aqui seria equivalente a falar que x, y, que essa matriz é igual a menos 1, 1, 2, tá? Então, essa é a solução do sistema. Então, para encontrar a solução desse sistema, o que eu preciso? Da matriz inversa, sim? Eu sei calcular a matriz inversa, sim? Por quê? O que era a matriz inversa? Nesse caso específico, 2 por 2, era 1 sobre o determinante, que nesse caso é menos 3, sim? E tinha uma matriz aqui, sim? O que eu fazia com essa matriz? Eu pegava o a matriz A, trocava A com D e depois trocava os sinais de B e C, sim? Então, a matriz A é qual a matriz aqui? 2, 1, 1 menos 1, sim? Tá. Pega, troca A e B. Sim, a inversa da matriz. Já vimos isso aqui, sim? Menos 1, 2. E agora, troca os sinais de C e D. Menos 1, menos 1. Então, essa é a inversa. Multiplicado pelo vetor 1, 2, sim? Então, pronto. Fazendo essas operações, eu tenho a solução, sim? Menos 1 terço. E aqui multiplica. 1 por menos 1, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 3, então, sim? Menos 3 aqui. E agora, na segunda linha, 1 por menos 1, menos 1. 2 por 2, 4. Menos 3, sim? 3 somente, sim? Então, 1 terço multiplicado por essa matriz. A mesma coisa que quê? Que menos 1 terço multiplicado por 3 aqui, menos 1 terço, por menos 3, sim? Multiplicado por 3. Então, aqui dá 1, sim? E aqui dá menos 1. Então, o que significa isso aqui? Que o x vale 1 e o y vale menos 1, sim?
Agora, eu sei que é mais fácil resolver esse sistema aqui fazendo uma redução, sim? Multiplicando a segunda equação por 2 e depois subtraindo, sim? Eu sei, mas o que eu queria enfatizar, o que eu queria chamar a atenção aqui é que é importante para resolver sistemas de equações. Nesse caso foi fácil, sim? Mas vai ter casos que vai ser mais fácil, talvez, calcular essa matriz inversa, tá? Então, é importante saber isso aqui. Como que eu calculo? No fundo, como que eu calculo essa solução? Sim? Tem a ver com a matriz inversa, tá? Então, é a forma que calculamos uma solução, tá? Num sistema, para fazer isso aqui, o sistema tem que ser, primeiro, a matriz do sistema tem que ser quadrada, sim? Estamos calculando inversos. Então, a matriz tem que ser quadrada. E o determinante da matriz tem que ser diferente de zero. A matriz tem que ser invertível, tá? Então, num sistema, qualquer sistema, isso eu acho que está aqui. Em qualquer sistema, sim, temos um sistema e temos, por exemplo, a matriz do sistema. Temos este sistema, A11, A12, A1N. E assim até aqui, AMN1, N2, ANN. É a matriz do sistema, as variáveis aqui são x1 até xn, sim? Igual a alguma coisa aqui, B1, Bn. Ou seja, é um sistema de equações genérico, sim? Genérico, onde a matriz do sistema seja uma matriz quadrada, sim? Essa matriz A, a matriz A. Então, qual que é a única solução aqui? Se o determinante for diferente de zero, ou seja, se a matriz A for inversível, a matriz do sistema for inversível, esse sistema de equações é compatível determinado, tá? E a única solução para esse sistema é qual? Esse aqui, x1, xn igual a A-1 vezes B1, Bn, tá? É isso. Então, num sistema genérico, onde a matriz quadrada, onde a matriz do sistema seja quadrada e inversível, tá? Esse sistema é compatível determinado, tá? Então, tem que ficar claro isso aí, tá? Temos um sistema de equações e a matriz do sistema é uma matriz quadrada, inversível. Então, automaticamente, já é compatível determinado, tá? Então, se não está o sistema, te perguntam, o sistema é compatível determinado? Sim, se a matriz é quadrada, bastaria o quê? Calcular o determinante, sim? Calcula o determinante e é diferente de zero, pronto, é compatível determinado, sim? Se a pergunta é só isso e não precisa calcular as soluções, não tem que calcular a inversa, sim? Ok, então pronto, já temos isso aqui e agora vamos falar um pouquinho da matriz aumentada, tá? O que vai ser a matriz aumentada? Por que estamos falando da matriz aumentada? A matriz aumentada vai ser importante no método de Gauss-Jordan, que vamos tocar daqui a pouquinho, ok? Então, pronto, agora temos um sistema genérico, M equações e N variáveis, tá? Esse é o sistema aqui. Então, o que fazemos? Pega a matriz do sistema, sim, que é a matriz dos coeficientes das variáveis, e vai juxtapor uma coluna, perdão, sim, que vai ser a coluna dos termos independentes, tá? E a matriz obtida com essa juxtaposição é chamada matriz aumentada do sistema, tá? É só uma nomenclatura, tá? Então, por exemplo, aqui, nesses casos aqui, nesse caso que já vimos várias vezes, 2x mais x, 2x mais y igual a 1 e x menos y igual a 2. X menos y igual a 2, sim? Qual que é a matriz aumentada do sistema aqui? Pega a matriz do sistema, 2, 1, 1, menos 1, e aumenta a coluna que tem os termos independentes, sim? Esses aqui, 1 e 2, tá? Então, essa é a matriz aumentada do sistema, tá? Ok, então é isso, somente é isso. Pega a matriz dos coeficientes e aumenta a coluna dos elementos que estão na direita, sim? Após a igualdade, os numerinhos, ok? É isso, ok? E aqui, por exemplo, se temos esses sistemas lineares. O primeiro sistema é um sistema de duas equações e três variáveis, sim? Então, o que faz? Pega a matriz do sistema, 2, 1, menos 3, 3, menos 2, 3. E aumenta os termos independentes, 1 e 4, sim? Aqui, no segundo sistema, um sistema de três equações e três variáveis, sim? Pega a matriz do sistema, 2 menos 1, 1, sim? 1, 2, 3, 3 menos 4 menos 2, e aumenta a coluna dos termos independentes, tá? Então, essa é a matriz aumentada.
Às vezes é comum colocar uma linha aqui para diferenciar, para fazer a diferença, sim? Que isso aqui é a matriz do sistema e isso aqui seria a linha, a coluna dos termos independentes, tá? Mas é só uma convenção, não é necessário sim para a teoria. Ok. E agora vamos falar um pouquinho das operações elementares, tá? Para resolver sistemas de equações. Eu preciso... vamos falar um pouco do método de Gauss-Jordan. Isso aqui já é o método de Gauss-Jordan, o método de redução de Gauss-Jordan, tá? Então, o método de redução de Gauss-Jordan, a ideia é pegar as matrizes do sistema, matrizes aumentadas, e colocar elas, escaloná-las de um jeito esperto. Para quê? Para que depois sejam matrizes triangulares. E eu olhe para o sistema dessas matrizes triangulares e eu possa resolver facilmente, tá? Isso aí também é confuso em palavras, tá? Isso aqui. E como é que eu passo de uma matriz para outra? Fazendo operações elementares, tá? Eu já vou explicar isso aqui com um exemplo que é mais fácil de falar tudo isso aqui, tá? Mas o que são operações elementares? Eu vou pegar a matriz do sistema e eu vou trabalhar nessa matriz do sistema, na matriz aumentada do sistema, tá? Então, minha obrigação vai ser o quê? Primeiro, que essa matriz tenha uma forma triangular, ou seja, que tenha vários zeros, tá? Que tenha vários zeros embaixo de uma diagonal, que não necessariamente uma diagonal principal, porque a matriz pode não ser quadrada, sim? Mas se tem muitos zeros embaixo de muitas coisas, isso já vai ajudar a resolver o sistema. Então, a forma de fazer isso é justamente, posso pegar uma linha dessa matriz, multiplicá-la por alguma coisa e somá-la com outra linha para obter um zero. E assim eu faço várias vezes, tá? Eu vou explicar isso aqui com mais calma, já, com um exemplo, tá? Então, isso que eu estou falando está aqui escrito, sim? Fazemos operações elementares, a matriz aumentada, com o intuito de zerar entradas. É isso, sim? Então, vamos ver como que fazemos isso aqui. Vamos pegar uma 3x3 agora. Esse aqui, tá? Colo, copiar. Ok. Então, temos esses sistemas de equações aqui. Tá. Vamos trabalhar aqui. Queremos a solução desse sistema, sim? Aqui já não é tão fácil calcular a inversa, sim? Então, vamos ver de que forma prática podemos resolver isso com operações elementares. Então, primeiro, constrói a matriz do sistema. Tá, vamos lá. Qual que é a matriz do sistema? Pega os coeficientes 1, 2, menos 2, 4, menos 1, 1, menos 2, 1, 1. Sim? Essa é a matriz do sistema. Sim? Agora, qual que é a matriz aumentada do sistema? Aumenta o quê? Os termos independentes. 10, 4 e 2. Sim? Então, essa é a matriz aumentada do sistema. Tá? Então, o que eu vou fazer? Olha para a primeira equação. Tá? Não, a primeira equação. A primeira linha dessa matriz. Tá? Se a primeira entrada tem 1, se a primeira entrada é 1, eu vou deixar quieta essa entrada. Eu vou deixar quieta. Tá? O que eu vou fazer? Minha obrigação vai ser o quê? Vai ser que esse 4 que está aqui vire um 0, tá? Como? Fazendo operações elementares, multiplicando linhas por alguma coisa e somando linhas, tá? Então, o que eu faço? Eu vou passar daqui para outra matriz. O que eu vou fazer? Vou multiplicar a primeira linha por menos 4, eu vou somá-la à segunda linha. E o resultado disso vai substituir a segunda linha, tá? Ou seja, vamos lá. O que eu faço? Eu vou deixar a primeira linha que eu falei. O primeiro elemento é 1, então deixa quieto. Menos 2, 10, tá? Então, queremos substituir a segunda linha por alguma coisa. Menos 2, 1, 1, 2, tá? Por que vamos substituir essa segunda linha? Vamos substituir pela soma da segunda linha, ou seja, segunda linha, mais menos 4 vezes a primeira linha, tá? O que eu faço? Pega a primeira linha e multiplica por menos 4. Daria quanto? Menos 4, menos 8, menos 8, sim? Menos 4, menos 8, 8 e 40, sim? Daria isso. Agora, soma isso com a segunda linha, tá? Então, aqui seria o quê? Menos 4 mais 4, 0, sim? Aqui seria menos 8, menos 1, menos 9, sim? E aqui, 8 mais 1, 9, sim? E aqui seria quanto? Aqui é menos 40, mais 4, menos 36, sim? Ok, então, o que eu fiz agora? Eu zerei esse elemento, sim? O que eu preciso fazer agora? Zerar esse outro aqui, sim? Então, a ideia tem que ficar clara, a ideia, sim? Agora eu preciso zerar esse outro aí. Como que eu zero esse outro elemento ali? Tem um menos 2 ali. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar a primeira linha por 2
eu vou somar com essa linha, tá? Então, agora o que fazemos? A terceira linha, eu tenho que somar com 2, com 2 vezes a segunda linha, sim? Com 2 vezes a primeira linha, sim? Por quê? Porque se eu multiplico a linha 1 por 2, na primeira entrada vou obter aqui um 2, sim? E somando com esse menos 2, vai se zerar aqui. Então, esse é o intuito, tá? Então, primeira linha fica do jeito que está, tá? Segunda linha também. 0 menos 9, 9 menos 36, tá? E agora, aqui o que eu faço? Pega a primeira linha e multiplica por 2. Então, agora seria 2, 4, que seria assim, 2, 4 e menos 4, sim? E agora, soma isso com a terceira linha, aqui. Então, 2 menos 2 dá 0, sim? 4 mais 1 dá 5. Menos 4 mais 1 dá 3, sim? E dei, peraí, tem que multiplicar por 2 aqui, sim? Então, esse 10 aqui seria 20, sim? Agora, 20 mais 2 dá 22, sim? Então, é isso. E já temos um 0 aqui. E já temos um 0 aqui, sim? O que eu vou fazer agora? Eu já tenho zeros, sim? Então, isso já vai facilitar. Agora, o que eu faço? Pega o seguinte elemento na diagonal, ou seja, esse aqui, tá? Faz que ele vire 1, sim? Então, para que esse elemento vire 1, o que eu faço? Tem que dividir a segunda linha por menos 9, sim? Então o que vamos fazer? Divide a segunda linha por menos 9, ou seja, multiplica a segunda linha por menos 1 sobre 9, tá? Então, a primeira linha fica do jeito que está, sim? Não trabalho aí. Terceira linha também não trabalho na terceira linha. Os 3, 22. E agora sim, na segunda linha sim. Na segunda linha eu multiplico por menos 9. 0 por menos 9 dá 0. Menos 9 por menos 1 sobre 9 dá 1, sim? 9 por menos 1 sobre 9 dá menos 1, sim? Menos 36 por menos 1 sobre 9 dá 4, sim? Pronto, então já tenho 1 aqui, sim? Já tenho 1 aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Vou fazer que o 5 se zere, tá? O 5 tem que ser 0 agora. Como que eu faço que o 5 seja 0? Eu pego a segunda linha, multiplico por menos 5 e somo com a terceira linha. Sim? Por quê? Porque esse 1, multiplicando por menos 5, vai virar menos 5. Somando com o 5 a terceira linha, vai virar 0. Sim? Então, o que fazemos agora? Multiplicamos por menos 5 a linha 2 e somamos com a linha 3. Tá? E o que vai dar isso? A linha 1 fica como está, 10. A linha 2 também. O que eu vou substituir? A linha 3. Sim? 0, 1, menos 1, 4. E agora, o que eu faço com a linha 3? Eu vou substituir por quê? Por menos 5, esse aqui menos 5, vezes a linha 2 mais a linha 3. Então, multiplica a linha 1, a linha 2 por menos 5. Tá? Seria 0, menos 5, 5 e 20. Sim? E soma com a linha 3. Tá, 0 com 0 é 0 aqui, sim? 1 por menos 5 com 5 é 0, sim? Menos 5 por menos 1 é 5, mais menos 3 é 2, sim? Então, aqui é 2. Agora, menos 5 por 4 é menos 20, sim? É menos 20. Mais 22 é 2, sim? E aí eu já posso parar. Por quê? Porque eu já tenho esses zeros aqui. Tenho todos esses zeros aqui. Todos esses aqui são zeros. Então, olha só. Temos essa matriz aqui, que é a matriz escalonada do sistema, que é a matriz aumentada do sistema, tá? Então, essa forma aqui é a forma escalonada do sistema, tá? Se eu tenho essa matriz agora, sim? Se eu faço qual que é o sistema de equações que tem essa matriz aumentada? Vai ser um sistema de equações que tem a mesma solução que o sistema inicial, que é esse aqui, tá? E assim, o sistema de equações que tem como matriz aumentada essa matriz aqui, também é um sistema de equações que é diferente, sim, mas tem as mesmas soluções, tá? E aqui também, o sistema de equações dessa matriz que tem essa matriz como matriz aumentada é um sistema que tem as mesmas soluções do sistema inicial. E aqui também, tá? Tem essa matriz aumentada aqui e o sistema de equações que tem essa matriz como matriz aumentada tem as mesmas soluções que o sistema de equações inicial, tá? E qual que é o sistema de equações que tem essa matriz aqui como matriz aumentada? Ah, isso é fácil, sim? Seria x. O que eu faço? Esses aqui são os coeficientes das variáveis, sim? E o que está aqui, do lado direito da linha ponteada,
são os termos independentes, sim? Ou seja, aqui seria o quê? O sistema que tem essa matriz com a matriz aumentada seria x mais 2 vezes y menos 2 vezes z igual a 10, sim? Aqui seria 0x, sim? Y menos x igual a 4. E aqui seria, x não, né? É z. Menos z igual a 4. E aqui seria z igual a 2, tá? Então, esses dois sistemas aqui, esse sistema que eu vou chamar aqui 1, e esse Professor, outro... licença, não seria 2z igual a 2? 2z igual a 2. Isso, sim. Obrigado. Tá. Isso, 2z igual a 2, tá? Porque tem o 2 aqui, se o 2 é o coeficiente do z, tá? Então, esse sistema inicial com que começamos, o sistema 1, tem as mesmas soluções que o sistema 2, tá? Porém, o sistema 2 já é fácil de resolver, sim? Aqui, da última equação, eu já sei que o z é igual a 1, sim? Agora, se o z é igual a 1, eu substituo o z na segunda equação. Isso vai dar o quê? Z menos 1 igual a 4. Então, y igual a 5. Se eu tenho y e z, eu já tenho x, sim? Eu substituo na primeira equação. X, y é 5, sim? Mais 10 aqui, menos 2 vezes z, menos 2, igual a 10, sim? Então, x igual a menos 2, a 2, sim? Então, essa aqui é a solução do sistema, tá? Então, parece meio trabalhoso, mas não é. É só prática, tá? Quando tem um pouco mais de prática, dá para fazer essas operações bem mais rápido. Mas pensa no seguinte, isso aqui são só operaçõezinhas, multiplicar uma coisa e somar, multiplicar e somar, multiplicar e somar. Isso é fácil, sim? Agora, por exemplo, encontrar uma inversa, sim? Uma matriz inversa. Isso já é mais difícil, porque eu tenho que calcular os cofatores e sei lá o quê, sim? No caso 3x3, até dá para fazer. Mas se fosse o caso 4x4, por exemplo, sim? Aí já é mais difícil. E se fosse, por exemplo, aqui, se temos mais variáveis que equações, também não dá para calcular a inversa, sim? Então, esse método é importante. É importante e é prático. É prático. É mais prático que calcular o determinante, no caso que a matriz do sistema seja quadrada, tá? Então, é a importância do método, tá? Ok, tá? Vamos fazer mais um exemplo aí, para fixar um pouco mais as ideias. Deixa eu pegar a matriz. Por exemplo, pensemos num sistema de equações desta forma aqui. Pensar um sistema que tenha mais variáveis. Talvez 2x mais 4y. Depende um pouquinho para que a matriz, para que tenha solução, tá? 2x mais y mais z de z igual a, não sei, 11. X mais 3y mais 2z igual a menos 5, tá? 5x mais 3y mais 4z igual a 2, 3, 5. Não, menos 5, tá? Eu quero resolver esse sistema aqui, tá? Então, o que é que eu faço? Olha para a matriz aumentada do sistema. 2, 1, z, 11. 1, 3, 2, menos 5. 5, 3, 4, menos 5. Sim, eu acho que é isso, sim. Então, essa é a matriz aumentada, sim? Agora, primeiro, o que é que eu faço? Esse elemento aqui tem um nome aqui, esse é o pivô. Eu tenho que fazer que esse número primeiro seja 1. Ele não é 1, ele é 2, sim? Então, eu tenho que fazer que ele seja 1. O que é que eu faço, então? Multiplico, vamos colocar aqui, estou certinho aqui, tá? Para que fique bem claro. O que é que eu faço? Multiplico a primeira linha por meio, sim? Então, multiplico a primeira linha por meio. E o resultado disso vai substituir a primeira linha, tá? Acho que assim talvez vai ficar mais claro, tá? Então, multiplica a primeira linha por meio. 1 meio, 7 sobre 2, 11 sobre 2, sim? Pronto. E as outras linhas estão fixas. Eu não fiz nada nas outras linhas, sim? 1, 3, 2, menos 5. 5, 3, 4, menos 5. Sim? Pronto. Então, eu já tenho esse primeiro elemento, que é 1. Agora, o que eu faço? Eu vou zerar os que estão embaixo dele. Então, eu preciso zerar esse elemento aqui. O que eu faço? Eu pego a primeira linha, multiplico por menos 1 e somo com a segunda linha, sim? Então, menos a primeira linha mais a segunda linha. E eu coloco o resultado disso na segunda linha, tá? Então, primeira linha está fixa, 11 meios.
a terceira linha também, sim? A que vamos substituir é a segunda linha. Então, o que eu faço para a segunda linha? Vai ser substituída por quê? Pega a primeira linha, multiplica por menos 1. Menos 1, menos meio, menos 7,5, menos 11,5, sim? Menos 1 mais a segunda linha, mais 1, 0, sim? Aqui, menos meio mais 3, sim? 5 meios, sim? Menos 7 meios mais 2. Isso dá 3 meios, sim? Menos 3 meios, tá certo? Menos 7 meios, isso, tá? Menos 11 meios, menos 5. Isso dá menos 21 meios, sim? Pronto, então já zerou esse elemento aqui, já tem um zero aqui. Agora, o que eu faço? O elemento que tem embaixo dele tem que ser zero também, tá? Esse elemento tem que ser zero também. Pronto, e agora o que eu faço para que esse elemento seja zero? Como eu já tenho 1 aqui na primeira linha, multiplico essa linha por menos 5, somo com a terceira e coloco esse resultado na terceira linha, tá? Então, multiplica por menos 5 a primeira linha, soma com a terceira linha e coloca o resultado na terceira linha, tá? Primeira linha, fixa. Segunda linha, fixa também. Menos 21 meios, tá? E agora, a terceira linha. O que eu faço para a terceira linha? Multiplica a primeira linha por menos 5 e soma com a terceira. Multiplica a primeira por menos 5. Menos 1 por menos 5, menos 5. Mais 5, 0. Sim? Meio por menos 5, menos 5 meios. Mais 3. 3 é a mesma coisa que 6 meios. Sim? Então seria meio. Tá certo? Menos 5 por menos 7 meios, menos 35 meios. Sim? Ixi, menos 35 meios. Mais 4. Sim? Então isso aqui, vamos colocar aqui a conta. Menos 35 meios, mais 8 sobre 4. Então isso aqui ficaria... Não, mais 8 sobre 2. Sim? 8 sobre 2. Então isso aqui ficaria quanto? 27 menos 27 meios. Sim? Então isso. É aqui, menos 27 meios. Agora, 11 meios por menos 5, menos 55 meios, sim? Mais a terceira linha, menos 5, sim? Menos 55 meios, menos 10 sobre 2, tá? Então, isso aqui seria menos 65 meios, tá? Pronto, então já é zero. Agora, o próximo passo é fazer que esse elemento aqui seja 1, tá? Então, façamos que esse elemento dali seja 1. Então, como que eu faço isso? Multiplica pelo inverso dele, sim? Multiplica por 2 quintos. Então, tá, multiplica a segunda coluna por 2 quintos e coloca no lugar da segunda coluna. Então, isso aqui fica fixo. A segunda coluna é o que vamos substituir. Meio, menos 27 meios, menos 65 meios, tá? Pronto. Agora, multiplica por 2 quintos. 0 por 2 quintos, 0, sim? 5 meios por 2 quintos, dá 1, sim? Menos 3 meios por 2 quintos, dá menos 3 quintos, sim? Menos 21 meios por 2 quintos, dá menos 21 quintos, tá? Vou apagar esse rascunho. Pronto. Então, já temos que esse aí é 1. Agora, qual que é a tarefa? Fazer que o que está embaixo do 1 seja 0, sim? Ou seja, fazer que isso aqui seja 0. Então, como que eu faço isso aí? Já que temos 1 aqui, multiplica esse 1 por menos meio e soma com a terceira linha, sim? Então, pronto. O que eu faço aí? Vamos multiplicar a segunda linha por menos meio. Menos meio vezes a segunda linha e coloca o resultado disso. Não. Isso mais a terceira linha, sim? E o resultado disso coloca na terceira linha. Então, primeira linha está fixa. Deixa como está. 11 meios. Segunda linha, 0, 1, menos 3 quintos, menos 21 quintos, 0, agora, aqui sim, na terceira linha é na que trabalhamos. Então, qual que vai ser a terceira linha agora? É a segunda linha multiplicada por menos meio e somada com a terceira linha, sim? Tá, multiplica a segunda por menos meio. 0 por menos meio, meio. 0 por menos meio, 0. Mais 0, 0, sim? Agora, 1 por menos meio, mais meio, 0, sim? Menos 3 quintos por menos meio, aqui, menos 3 quintos por menos meio, mais 27 meios, sim? Então, 3 quintos por menos meio é a mesma coisa que 3 sobre 10, mais 27 sobre 2, sim? Mais, menos, sim? Tá, isso aqui é a mesma coisa que quanto? Isso aqui, poderia escrever isso aqui como sendo, tá, que vai dar 6 menos 270
sobre 20, sim? É isso mesmo. 3 quintos multiplica por meio, por menos meio, sim? Por menos meio, dá 3 sobre 10. E soma a terceira linha, mas é isso mesmo. Nossa, tá, então aqui vai ficar menos 264 sobre 20, sim? Pronto. A gente pode, podemos cortar, sim? Metade, metade. Isso aqui vai dar menos 132 sobre 10. Menos, tá? Pronto, então é isso. Menos 132 sobre 10. Agora, aqui no último seria o quê? Menos meio por menos 21 sobre 5. Menos 21 sobre 5, mais a terceira linha. Menos 65 meios. Ok. 21 sobre 10, menos 65 sobre 2. Sim? Então, isso aqui vai dar 42 menos 650 sobre 20. Então, isso aqui dá menos 608 sobre 20. Sim? Menos 304 sobre 10. É isso. Menos 304 sobre 10. Ok. Então, agora sim. Depois de tanto trabalho, temos isso aqui. Temos essa matriz escalonada. Então, o sistema associado a essa matriz é qual sistema? X mais meio y mais 7 meios z igual a 11 meios. Sim? Y menos 3 quintos de z igual a menos 21 quintos. Sim? E menos 132 sobre 10 z igual a 304 sobre 10 menos, sim? Isso. Então, aqui já dá para ter o valor de z, sim? Z seria isso aqui. 304, cortamos o 10, sim? E o menos 132. Nossa, tá. Agora, se eu já obtenho o z, eu já posso obter o y, sim? É só somar frações. Então, o y vai dar um valor aqui, que eu não vou ficar somando frações, tá? Então, com o z eu já consigo obter o y. Se eu já tenho o y e o z, eu posso conseguir já o x, sim? Da primeira equação. Então, o negócio aqui, qual que é a graça do método, sim? É isso, escalonar para obter sistemas dessa forma aqui, triangulares, sim? Aqui só vai aparecer o z. Então, aqui isso é fácil resolver. O z aparece aqui, eu já sei quanto é que ele vale. Com o valor do z, eu substituo o valor do z na segunda equação e obtenho o valor do y, sim? Agora, eu já tenho o valor do z, do y. Com isso aí, eu substituo e encontro o valor do x, sim? Então, é isso, tá? É mais ou menos assim que funciona esse método aqui, tá? Então, o que falamos aqui? Que dois sistemas... O que está falando aqui nos slides? Quando que dois sistemas são equivalentes? Eles são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto solução, sim? Ou seja, as soluções deles são as mesmas. E o que eu já falei aqui, sim? Temos uma matriz aumentada e colocamos ele na forma escalonada, sim? Ou seja, fazemos essas operações elementares, obtemos sistemas equivalentes. Temos sistemas que têm o mesmo conjunto solução. Tá? Então, é por isso que escalonamos as matrizes. Tá? Colocamos a forma aumentada e fazemos essas operações, que têm o mesmo sistema, têm as mesmas soluções. Então, é mais fácil resolver os sistemas quando estão triangulares. Sim? E isso aqui, tudo isso que está falando aqui foi o que eu já expliquei. Sim? Como que escalonamos a matriz? Primeiro, pegamos a primeira linha. Fazemos que o primeiro elemento dele seja 1, tá? Uma vez feito isso, o que eu faço? Tudo que tem abaixo desse 1 tem que ser 0, sim? E o que eu faço, então? Na segunda linha, tem que somar com a primeira linha, multiplicar por alguma coisa para zerar. Com a terceira, com a quarta e com todas, sim? Agora, depois que eu já tenha feito isso, todos os elementos ali sejam 0, o que eu faço? Eu vou para a segunda linha e o primeiro elemento que não seja 0, sim? Que nem aqui nesses casos, sim? O que fizemos aqui? Primeiro elemento, 1, tá, ele já é 1, pronto. O que faz agora? Faz que os elementos que estão embaixo do 1, com operações elementares, sim? Multiplicar uma linha por um número, sim? Somar com outra linha, sim? São essas operações que eu posso fazer. Então, faz que a linha 2, o primeiro elemento da linha 2 e o primeiro elemento da linha 3 sejam 0. Então, o que eu faço? Não tem jeito, né? Multiplica a linha, nesse caso, linha 1 por menos 4, para fazer que esse 4 vire 0. Multiplica a linha 1 por 2, para fazer que o menos 2 vire 0. Então, uma vez que eu já fiz isso, que tem esses aqui zeros embaixo do 1, sim? O que eu faço? Eu vou para a segunda linha agora e eu pego o primeiro elemento que não é 0. O primeiro elemento que está do lado do 0 aqui.
esse é menos 9. Eu faço que ele seja 1 agora. Agora, ele vai ser o pivô, tá? Então, esse aqui tem que ser 1. Então, eu dou um jeito para que ele seja 1. Se ele já é 1, beleza. Se não, multiplica por um número de tal forma que o resultado vire 1. Multiplica pelo inverso, sim? 1, pronto. Já tem esse 1. Agora eu repito o procedimento anterior. Eu faço que os que estão embaixo desse 1 sejam 0, tá? E é isso aqui. E uma vez que já tenhamos isso na forma escalonada, já é fácil resolver. Sim, já é mais fácil resolver, tá? Isso aqui meio que complicou no final por causa das frações, sim, mas em geral, isso aqui é mais fácil do que calcular uma inversa, tá? Ô, José, só uma observação. Alguns alunos estavam comentando que talvez nesse último exemplo que tu fizesses, eh, antes de multiplicar o pivô por 4 era, eu acho, né? Não por 2, tu poderias ter feito uma troca antes, né? Para talvez tentar evitar com menos frações a segunda com a primeira linha. A segunda... Ah, sim, eu poderia ter trocado a segunda linha com a primeira linha. Isso é possível, né? Em nosso algoritmo está sempre trabalhar com a primeira linha, né? Como está indicado, mas podemos fazer essa troca de linhas inicialmente, tá? Pode Caso for trocar. conveniente, para trabalhar, né? Com menos frações. Sim, sim, pode trocar. Isso, pode trocar a vantagem, as linhas. Bem, só isso. Tá ótimo. Sim, sim, tá certo. Quem comentou isso tá certo. Tá? Então dá para fazer, sim. Podíamos ter feito isso. Começar já trocando a segunda e a primeira linha, sim? E aí já teríamos o 1, sim? Já teríamos o pivô. E ali poderíamos fazer já que a segunda e a terceira linha sejam 0. Sim. Talvez sim. É a forma correta de fazer, tá? Sim. Então, o que eu posso fazer? Quais que são as operações que eu posso fazer? Eu posso multiplicar linhas por alguma coisa e somar linhas. Eu posso trocar linhas também de ordem. Eu posso trocar a primeira com a terceira, por exemplo. A primeira com a segunda, nesse caso, que seria o melhor, sim? Trocar a primeira com a segunda, eu acho que aí evitávamos algumas frações, tá? Então dá para fazer, sim, tá? Então, o que está falando aqui é o jeito de escalonar matrizes, ou seja, o que eu falei anteriormente, tá? Então, sim, de fato, dá para trocar as linhas. Primeiro, se for conveniente, né? Se o primeiro elemento de alguma linha for 1, dá para trocar essa linha com a primeira, para que a primeira já seja 1, sim? Já tenha o primeiro elemento 1. E fazer o procedimento agora, sim, né? Pronto. É isso. Esses são exemplos aqui que fala aqui. Que a matriz que obtemos de fazer todas essas operações depois é chamada de matriz escalonada, sim? Porque que tem vários zeros, sim? Tem os zeros aqui. Tem uns aqui na diagonal, aqui, e aqui tem 0, 0, 0. Ou seja, o primeiro elemento da primeira linha é 1. Os que estão embaixo são 0, tá? Agora, o segundo elemento da segunda linha é 1, e os que estão embaixo é 0. Tá? Então, nesse sentido, escalonado. Tá? Aqui também. O primeiro elemento da primeira linha é 1. Não sei os outros. Podem ser 0, podem ser que não. Tá? Os que estão embaixo são 0 também. Tá? E assim. Tá, então, acho que podemos parar por aqui, sim? E a próxima aula falamos mais dos sistemas. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.